A chuva caía com persistência contra as janelas do 32º andar, criando um som ritmado que, de alguma forma, tornava a noite ainda mais longa. O edifício inteiro já estava praticamente vazio, corredores apagados, impressoras silenciosas, elevadores dormentes. Mas duas luzes continuavam acesas, na da sala de reuniões principal e a do gabinete do CEO. Elaine ajustou pela terceira vez o elástico que prendia o cabelo numa trança solta. Estava exausta, os olhos ardidos e a camisa branca já vincada depois de tantas horas sentada ao computador. Mesmo assim, mantinha o foco. Faltavam poucas páginas para finalizar o relatório que iria para a apresentação internacional, e seria a primeira grande entrega desde que fora contratada, um mês antes. Ela respirou fundo, ajeitou os óculos e voltou a escrever. A porta de vidro abriu-se de repente. Leonardo Duarte entrou. A presença dele sempre modificava a sala, como se o ar ficasse mais denso, mais pesado, mais consciente. Ele não precisava de dizer nada para ser notado, e a postura impecável, o fato escuro perfeitamente ajustado, o olhar calculista e frio davam-lhe uma autoridade que intimidava quase todos. Mas não Elaine. Ou pelo menos, tentava não deixar que deixasse. Ele passou por ela sem olhar, pousou a pasta sobre a mesa e abriu o portátil. Ainda há muito por fazer? Perguntou, sem levantar os olhos. Elaine endireitou as costas. Actualizei a seção financeira e a análise de risco. Falta rever a parte gráfica e cruzar com os dados finais. Ele acenou, ainda sem a observar. Mas depois, o observou. Quando finalmente ergueu o olhar, encontrou o dela por acaso. Foi apenas um instante, mas suficiente para ela sentir uma descarga subtil de nervosismo. Leonardo não era um homem simpático. Era eficiente, lógico, direto. Tratava todos como se viessem com instruções de uso, e se serviam, ficavam, se não, iam embora. E no entanto, quando ele olhava para Elaine, havia algo que nem ela conseguia decifrar. Ele desviou o olhar depressa. Temos de terminar isto hoje, disse, mais duro do que o necessário. Elaine assentiu. Eu sei. Fico até acabar. Ótimo. Silêncio. Apenas o som da chuva e das teclas. Ambos concentrados, cada um à sua maneira. Durante horas trabalharam juntos, às vezes trocando frases curtas, técnicas, outras vezes em silêncio absoluto. Mas era um silêncio confortável, por estranho que parecesse. Ele confiava nela mais do que admitia. Ela entendia o ritmo dele como se o tivesse estudado durante anos. Perto da meia-noite, Leonardo levantou-se para esticar o corpo. Mostre-me os gráficos atualizados. Elaine entrou na sala de reuniões com o portátil. A tela enorme da parede refletia luz azulada sobre o rosto dela. Ele aproximou-se para ver melhor. E foi aí que aconteceu. Ela inclinou-se para mexer no cursor. Ele, ao mesmo tempo, inclinou-se também para analisar um detalhe. E de repente, ficaram demasiado perto. Ela sentiu primeiro o calor do corpo dele. Depois, o cheiro subtil de madeira e especiarias. O gênero de perfume caro que não gritava atenção, mas que deixava marca. O coração dela deu um salto involuntário. Os rostos ficaram separados por apenas alguns centímetros. Elaine prendeu a respiração. Leonardo também. Os olhos dele desceram, e lentamente, para a boca dela. O ar tornou-se espesso, quente, impossível de ignorar. Ela não deveria deixar aquilo acontecer. Ele era o CEO. Ela era apenas uma assistente. Mas o corpo dela não obedecia a lógica nenhuma. Sentiu as pestanas tremerem quando fechou por um instante os olhos, como se o corpo decidisse por si. Leonardo inclinou-se mais um pouco. Quase. Tão perto que ela sentiu o sopro da respiração dele tocar-lhe o lábio inferior. O tempo esticou-se. O beijo não aconteceu. Mas estava prestes a acontecer. E então a porta abriu. Um funcionário da limpeza entrou, empurrando o carrinho de produtos. Desculpem, não sabia que. Ah,
Continuem, desculpem, desculpem. Leonardo afastou-se num salto, como se alguém o tivesse puxado. Elaine endireitou-se demasiado depressa, tropeçando no cabo do computador. Está tudo bem, e respondeu Leonardo, seco, frio, demasiado controlado. O homem desapareceu rapidamente, percebendo que interrompera algo que talvez nem compreendesse. A sala mergulhou novamente no silêncio, mas já não era o mesmo silêncio de antes. Agora parecia uma névoa densa. Elaine pigarreou, tentando recuperar a voz. Eu vou ajustar o gráfico. Faça isso, e respondeu ele, sem olhar para ela. A frieza dele doeu-lhe mais do que ela queria admitir. Durante o resto da noite, ambos trabalharam como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Algo enorme, impossível de fingir. Quando finalmente desligaram os computadores, quase às 2 da manhã, Elaine recolheu as suas coisas com mãos ligeiramente trêmulas. Leonardo ficou parado ao lado da janela, observando a chuva. Ela hesitou, depois perguntou: e mais alguma coisa, Sr. Duarte? Ele demorou a responder. Quando falou, a voz saiu baixa, tensa. Não. Pode ir, e boa noite, e murmurou ela. Boa noite. Ela saiu. Ele continuou na janela. Assim que a porta fechou, Leonardo apoiou as mãos na mesa e soltou o ar com força, como se estivesse preso nele há demasiado tempo. Quase, e murmurou, irritado consigo mesmo. Ele não deveria querer nada daquilo. Não deveria olhar para ela daquela forma. Não deveria ter perdido o controle, e nem por um segundo. Mas perdeu. E a verdade simples, brutal, era esta, e ele queria beijá-la. Muito mais do que deveria. Elaine chegou ao elevador com o coração ainda acelerado. Encostou a cabeça ao espelho frio e deixou escapar um suspiro longo. O que é que foi isto? Não tinha resposta. A única certeza era que, por mais que os dois fingissem, aquela noite tinha mudado tudo. E a partir dali, nada seria igual. Eu pensei que seria fácil. Depois daquele momento, quase beijo, quase confissão, quase desastre, e bastava evitar ela. Ser frio. Ser profissional. Ser alguém que não treme só porque uma mulher olha fundo nos meus olhos. Mas nada disso aconteceu. Na manhã seguinte, entrei no escritório mais cedo do que o normal, esperando que ela não estivesse lá. Mas claro que ela estava. Sentada sozinha, com uma xícara de café, o cabelo preso de qualquer jeito, a luz da janela desenhando um brilho suave no rosto dela. Eu deveria falar algo. Mas fiquei parado, sem conseguir mover um músculo. Ela ergueu os olhos. E por um segundo, eu juro, tudo dentro de mim travou. Bom dia, ela disse, com a voz baixa, quase hesitante. Eu engoli seco. É ridículo como uma frase tão simples pode desmontar alguém. Bom dia. Só isso. 2 palavras. E mesmo assim, minha respiração ficou pesada. O silêncio que se seguiu não era confortável, era elétrico. Os dois fingindo normalidade. Os dois pensando exatamente na mesma coisa. A mesa. A proximidade. O quase toque. O quase beijo. E, acima de tudo, o fato de que nós dois recuamos, mas não porque queríamos. No resto do dia, fiz de tudo para não cruzar com ela. Troquei horários. Evitei corredores. Fingi estar ocupado. Ridículo. Eu, que sempre resolvo tudo com firmeza, agora fugindo como um adolescente. Mas nada disso adiantou. No final da tarde, quando o escritório já estava quase vazio, empurrei a porta da sala de arquivos, e lá estava ela, tentando alcançar uma pasta na prateleira mais alta. Ela se virou, surpresa. E claro, eu também congelei. Por que o destino insiste? Ela deu um passo para trás, como se estivesse tentando decidir se devia falar comigo ou escapar. Eu posso pegar pra você.
Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela hesitou. Depois assentiu. Aproximei-me. Muito mais do que deveria. Meu braço passou ao lado do rosto dela para alcançar a pasta. Senti a respiração dela tocar minha pele. Senti o perfume, em leve, familiar demais. Senti cada detalhe do corpo dela, mesmo sem tocá-la. E então? Ela olhou para cima. Eu olhei para ela. O mundo ficou silencioso. Aquela mesma atração, crua, inevitável, intensa e voltou com força total. Quase me puxou de volta para o momento da noite anterior. Ela abriu a boca, como se fosse dizer algo. Mas nada saiu. E por um segundo, só um segundo, eu tive certeza absoluta, se eu me inclinasse, ela não desviaria. Mas foi aí que a porta atrás de nós bateu. Um estagiário entrou correndo, pedindo desculpas por interromper. A magia se quebrou. Ela se afastou rápido demais. Eu fechei a mão em punho, irritado comigo mesmo. Obrigada, ela murmurou antes de sair quase às pressas. Nem olhou para trás. E ali, sozinho, com a pasta na mão e o peito apertado, eu finalmente entendi, evitar ela nunca funcionaria, porque eu não queria evitar. E isso era perigoso. A chuva voltou naquela quarta-feira, pesada, insistente, como se estivesse a tentar lavar Lisboa inteira. Inês saiu tarde do trabalho, e outra tradução urgente, outra chamada de última hora, e as ruas já começavam a acumular poças brilhantes que refletiam as luzes dos candeeiros. O casaco fino não era feito para aquela tempestade e, quando chegou à paragem de autocarro, percebeu que o vento estava a empurrar a chuva diretamente para ela. Suspirou. Outra noite molhada. Outra noite longa. Olhou para o telemóvel. 20h42, aquela mesma hora em que, na semana anterior, quase tinha beijado o CEO da empresa onde apenas entregava documentos às vezes. Aquele momento que ambos fingiram não ter existido e mais que voltava, como uma onda silenciosa, sempre que cerrava os olhos. Inês sacudiu a cabeça, tentando ignorar o pensamento. Ele é o teu chefe. Ele é um homem com uma vida que não é para ti. Repetiu a si mesma, como quem tenta afastar um fantasma. Mas a verdade é que o fantasma nunca se afastava. A chuva tornou-se mais intensa e, sem outra opção, correu para o único abrigo que conhecia ali perto, o saguão da empresa. Aquele lugar já lhe fora refúgio antes, ironicamente, sempre nos momentos em que a vida parecia demasiado pesada para carregar. Entrou, sacudindo a água dos ombros. A recepção estava silenciosa, apenas iluminada pelas luzes de emergência que davam ao espaço um tom quase dourado. Mas algo estava diferente. Havia música. Baixa, jazz, subtil, e um cheiro suave a uísque. O coração dela falhou um batimento. Ele estava ali. Tomás. Sentado num dos sofás da recepção, afrouxando a gravata, com a camisa branca aberta no pescoço. Uma garrafa de uísque ao lado, um copo meio cheio na mão. O cabelo desgrenhado. A expressão perdida. Um homem que, pela primeira vez, não parecia intocável. Inês. A voz saiu baixa, rouca, surpreendida. O que estás aqui a fazer? Chuva, murmurou, tentando parecer indiferente. A paragem está virada ao vento. Só preciso de esperar um pouco. Ele assentiu lentamente, mas sem desviar o olhar dela. Havia algo na maneira como a observava, e não desejo explícito, não calor óbvio, e mais um tipo de vulnerabilidade que a fazia querer aproximar-se. Ela ponderou ir para o canto mais afastado da sala, mas ele disse, não vás para longe. Senta-te aqui. O coração dela apertou, mas obedeceu. O sofá era largo, porém a distância entre eles parecia pequena demais. Ou talvez fosse apenas a tensão acumulada entre ambos desde aquela noite em que os seus rostos ficaram perto demais, respirações embriagadas demais, olhares presos tempo demais. Ele pousou o copo, apoiando os cotovelos nos joelhos. Lembras-te daquela noite? Perguntou,
sem rodeios. A respiração dela falhou. Que noite! Um sorriso quase triste surgiu-lhe no rosto. Sabes perfeitamente qual. Ela apertou os dedos na bainha do casaco molhado. Não vale a pena falar sobre isso. Talvez não para ti. Ele passou a mão pelo cabelo. Para mim vale. Silêncio. A chuva lá fora marcava o ritmo dos segundos, como se estivesse a empurrá-los para frente, para uma confissão impossível. Tomás, começou ela, mas ele interrompeu. Sabes por que é que eu me afastei? Ela engoliu em seco. Porque não fazia sentido. Porque não somos do mesmo mundo. Ele virou-se para ela, devagar, como alguém que decide por fim encarar o próprio desejo. Inês, não me afastei porque não faz sentido. Afastei-me porque faz demasiado sentido. E isso assusta-me. O chão pareceu vacilar debaixo dela. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, deixou cair a armadura. Aquele momento, quando estavas a organizar os dossiês e eu te ajudei, ele cerrou o maxilar. Eu quase te beijei. Não por impulso. Não por álcool. Mas porque já queria fazê-lo há mais tempo do que deveria admitir. Inês sentiu o corpo inteiro aquecer. O coração batia-lhe nas costelas como se quisesse fugir. Não devias dizer isso, e murmurou ela, a voz tremendo. Eu sei, respondeu ele, num sussurro. Mas hoje, não consigo guardar mais nada. O olhar dele encontrou o dela e o mundo encolheu. Tornou-se apenas aquele sofá, aquele silêncio e a respiração quente entre os dois. Eu tentei esquecer, confessou ela. Ah, sério que tentei. Mas. Ele inclinou-se ligeiramente, como atraído. Mas cada vez que penso que não posso sentir isto, sinto ainda mais. O ar tornou-se elétrico. Os dedos dele subiram lentamente até ao encosto do sofá, quase tocando o ombro dela. Quase. Tão perto que o corpo dela respondeu com um arrepio imediato. Inês, diz-me para parar. A voz dele era um murmúrio grave. Diz-me para não me aproximar. Ela deveria dizer. Todas as regras, todos os avisos, todos os medos, tudo dizia para parar. Mas quando o olhar dela caiu nos olhos azuis dele, cansados, partidos, mas cheios de sentimento, e as palavras evaporaram. Ela não disse nada. Ele aproximou-se mais, reduzindo a distância para poucos centímetros. O cheiro a chuva e o uísque envolveu-a, fazendo-a esquecer tudo que não fosse aquele instante. Tomás sussurrou, sem saber se era um pedido ou um aviso. Os seus narizes quase se tocaram. Os lábios dele pairaram sobre os dela. 1 segundo. 2. O coração dela parecia prestes a fugir pela garganta. E então a luz da recepção piscou, seguida de um estrondo do elevador que se abriu de repente. Ambos sobressaltaram-se, afastando-se como dois adolescentes apanhados. Um funcionário de limpeza saiu do elevador, alheio, com auscultadores nos ouvidos. Inês passou a mão pelo rosto, a respiração descontrolada. Tomás olhou para ela como um homem que acabará de perder algo que desejava desesperadamente e mais que sabia que ainda não estava perdido. Isto não acabou, disse ele, baixinho. Tu sabes. Eu sei. Ela sentiu as pernas tremerem. Ele endireitou a postura, fechou a garrafa, e inspirou fundo. Quando quiseres fugir, volta aqui. Eu também venho. Inês engoliu em seco. Tomás, isto é loucura. Ele sorriu, em um sorriso lento, íntimo, cheio de significados. Às vezes, a única coisa que nos salva é precisamente a loucura certa. E naquele momento, ela percebeu uma verdade que não queria admitir, ela iria voltar. Ele também. E nenhum dos dois seria capaz de parar. Durante 3 dias, Inês fez tudo ao seu alcance para manter distância de Tomás. Não por medo dele. Mas por medo dela própria. Medo do que sentia quando ele olhava para ela daquele jeito silencioso e penetrante.
Medo do que acontecia ao corpo dela quando ele se aproximava. Medo daquilo que quase aconteceu entre eles. E, acima de tudo, medo de que a linha invisível entre a empregada dele e a mulher que ele quase beijou desaparecesse completamente. Nos primeiros dias, conseguir evitar funcionou, em mais ou menos. Tomás estava sempre em reuniões, sempre ocupado, sempre rodeado de pessoas que exigiam decisões, assinaturas, opiniões. Um CEO não tem tempo para reparar na ausência de uma assistente. Pelo menos, era isso que Inês tentava acreditar. Mas ao quarto dia, quando o turno dela terminou e ela desceu ao átrio para ir embora, percebeu imediatamente que algo estava errado. Tomás estava lá. Sozinho. À espera. Ele estava encostado ao corrimão de aço, as mãos nos bolsos, o casaco escuro aberto e a gravata ligeiramente solta, como se tivesse removido a armadura de presidente da empresa e ficasse apenas em ele. Inês. Disse, assim que a viu. O nome dela na voz dele era suave demais para ser casual. Inês pensou em fingir que não ouvirá. Depois pensou em fugir. Mas nenhum dos dois seria convincente. Ela respirou fundo e aproximou-se alguns passos. Boa noite, Sr. Duarte. Tentou manter o tom profissional. Ele arqueou uma sobrancelha. Depois de quase, parou. Aproximou-se mais um passo. Depois daquela noite, ainda vais tratar-me por Sr. Duarte? O coração de Inês tropeçou dentro do peito. Foi um engano. Murmurou, baixinho. Não devia ter acontecido, só isso. Ele não acreditou. Estava demasiado claro nos olhos dele. Engano? Inês, quase beijei-te. Ela fechou os olhos por um segundo. Deus, ele tinha mesmo dito aquilo em voz alta. Eu sei. Murmurou. É por isso que acho melhor mantermos distância. Tomás aproximou-se mais um passo, perto o suficiente para que ela sentisse o perfume dele e o calor que emanava do corpo dele. Estás a tentar proteger-te de mim? Perguntou, com a voz baixa, profunda, tão íntima que fez a espinha dela arrepiar-se. Estou a tentar proteger o meu trabalho. Corrigiu ela. Não mintas. Disse ele. Não foi agressivo. Foi apenas verdade. Ele inclinou a cabeça e estudou-a com uma intensidade devastadora. És péssima a mentir. Inês desviou o olhar, as mãos a tremerem levemente dentro dos bolsos. Tomás deu mais um passo, aproximando-se, mas não o suficiente para tocar. Ele estava claramente a controlar-se. Fui eu que te assustei, não foi? Perguntou ele, num tom que nunca usava com ninguém. Não no escritório, não nas reuniões, não em lado nenhum. Um tom vulnerável. Inês ergueu finalmente os olhos. A expressão dele não era arrogância. Não era frieza. Não era desejo simples. Era medo. O mesmo medo que ela sentia. Não me assustaste. Murmurou. Só, e não devia ter acontecido. Eu não sei lidar com o quê? O tom dele era quase um sussurro. Ela engoliu em seco. Sabia a resposta. Sabia há dias. Com o que sinto quando estou perto de ti. Tomás piscou uma vez. Depois outra. Foi como ver uma muralha inteira rachar. Ele inspirou fundo, como se aquilo lhe tivesse atingido o centro do peito. Inês, começou, mas parou, como se procurasse palavras que nunca tinha dito antes. Ela tentou virar-se para ir embora, mas ele deu um passo para o lado, bloqueando gentilmente a passagem. Não vais já. Pediu ele. Há coisas que preciso mesmo de dizer. O mundo pareceu abrandar. Tomás nunca precisava nada de ninguém. Nunca pedia. Nunca hesitava. Era sempre eu resolvo. Sempre no controlo. Mas agora... Ele parecia um homem que tinha medo que ela desaparecesse se ele piscasse. Ficas só mais uns minutos?
Perguntou, e havia uma fragilidade assustadora naquela pergunta. Inês não conseguiu recusar. Eles caminharam para uma das salas de reuniões menores. Tomás fechou a porta devagar, como se o gesto fosse um pedido silencioso. Quando se sentaram, e ela no sofá, ele na cadeira à frente, e ele passou as mãos pelo cabelo como alguém prestes a arrancar uma verdade enterrada há anos. Eu não devia ter me aproximado de ti daquela maneira. Começou ele. Mas a verdade é que não, e não tenho sido eu próprio ultimamente. Inês observou. Os ombros tensos. As mãos inquietas. A respiração curta. O que aconteceu? Perguntou ela, com a doçura natural que sempre escapava sem querer. Ele sorriu. Um sorriso triste. Procuraste o lado certo da pergunta. Murmurou. Não o que fiz eu, mas o que aconteceu comigo. Ela ficou em silêncio, à espera. Tomás levantou os olhos, e ela viu ali algo que nunca tinha visto antes. Fadiga. Solidão. Dor antiga. Há meses que não durmo bem. Confessou. Desde que o meu pai morreu. Inês endireitou-se. Não sabia, desculpa. Ninguém sabe. Disse ele, num tom quase resignado. Não o anuncio ao mundo. É mais fácil trabalhar do que sentir. Ele deixou escapar uma gargalhada curta, amarga. A empresa que ele construiu, a imagem de força que ele projetava, tudo isso caiu sobre mim no dia em que ele partiu. E eu não estava pronto. A voz dele falhou levemente. Eu não quero repetir os erros dele, Inês. Ela deixou a mão escorregar devagar para mais perto da dele e não tocou, mas aproximou. E achas que estás a repetir? Ele afastava toda a gente. Murmurou Tomás. Nunca deixava ninguém aproximar-se o suficiente para o ver fraco. Silêncio. Mas tu viste. Acrescentou ele. Viste no outro dia. No corredor. Naquele momento. Eu estava vulnerável. E tu, e ele respirou fundo, e não fugiste. Inês engoliu em seco. Ele continuou, baixinho, e a verdade é que eu não tentei beijar-te por perder o controlo. Eu tentei porque queria. Porque quero. Ela sentiu o coração bater tão alto que quase ecoou no silêncio. Tomás aproximou a cadeira, encurtando a distância. Mas não quero complicar a tua vida. Disse ele. Não quero magoar-te. Fez uma pausa. E não quero que penses que é um capricho. Não é. Não contigo. A respiração de Inês ficou presa. Tomás inclinou ligeiramente o corpo para a frente, mas manteve espaço entre eles, como se cada centímetro fosse uma batalha entre desejo e respeito. Se quiseres distância, eu dou. A voz dele falhou num ponto fraco. Mas não desapareças. Não já. Ela olhou para ele. Para o homem sempre forte, sempre firme, sempre seguro, agora despido de armaduras. E a única coisa que conseguiu dizer foi um sussurro, eu não quero distância. Só não sabia se podia aproximar-me. Ele fechou os olhos um instante, como quem recebe uma verdade que o atravessa. Quando voltou a olhar para ela, havia algo novo ali. Algo profundo, pesado, irreversível. Então aproxima-te. Disse ele, sem tocar nela. Devagar. Ao teu ritmo. Mas não te afastes mais. Inês respirou fundo. Depois mais fundo. E pela primeira vez, não fugiu. Inês achou que, depois daquela conversa carregada de verdades, as coisas entre ela e Tomás iam acalmar. Que a vulnerabilidade dele os aproximara, sim, mas também os deixará mais prudentes. Mas estava enganada. Os dias seguintes tornaram tudo ainda mais intenso. Não era algo explícito. Não havia toques. Não havia gestos impróprios. Mas havia olhares.
Olhares demorados demais para serem inocentes. Olhares que ardiam na pele dela mesmo quando ele já tinha desviado. Olhares que diziam tudo aquilo que ambos tentavam não admitir. E, pior ainda, havia silêncios. Silêncios densos, carregados, elétricos, como se o ar entre eles tivesse mudado para sempre. Na sexta-feira, o dia começou como qualquer outro, mas terminou como nenhum deles estava preparado. A manhã foi tranquila. Reuniões, relatórios, chamadas. Mas ao meio-dia, o humor de Tomás mudou. Algo num e-mail. Ou talvez numa ligação. Inês não sabia ao certo, e só sabia que ele saiu da sala com a mandíbula tensa, os olhos escuros, o corpo a ferver de irritação contida. O pior lado de ser assistente de alguém tão poderoso é que ela sentia a tempestade antes de todos os outros. Ele está a procurar-te. Avisou Joana, uma colega, aproximando-se do balcão. E não parece nada bem. Inês engoliu em seco e dirigiu-se ao escritório. Encontrou-o de pé, junto à janela, com o telemóvel na mão e a respiração pesada. Tomás. Chamou, suavemente. Ele virou-se. E naquele instante, ela soube e algo tinha atingido fundo. Preciso falar contigo. Disse ele, num tom mais baixo do que o habitual. Fecha a porta. Ela obedeceu. Tomás passou uma mão pelo cabelo, claramente perturbado. A auditoria interna encontrou inconsistências nos relatórios financeiros do último trimestre. Começou ele. E adivinha quem assinou parte deles? O coração dela parou. Eu. Sussurrou. Não estou a dizer que fizeste algo errado. Interrompeu rapidamente. Mas o teu nome está lá. E isso significa que te vão investigar também. As pernas de Inês tremiam. Mas eu nem tive acesso aos números completos. Eu só digitalizei documentos. Segui instruções. Eu sei. Disse ele, aproximando-se. Eu sei disso. Mas eles não sabem. E não querem saber antes de fazerem o procedimento formal. Ela sentiu o peito apertar. Vão me suspender. Tomás respirou fundo. É possível. Ela sentiu o chão fugindo dos pés. Ele viu. E, num gesto que nunca deveria ter acontecido, mas que nenhum dos dois conseguiu evitar, Tomás segurou-lhe o braço. Inês, olha para mim. Pediu ele, com firmeza suave. Eu prometo que não vou deixar que nada te aconteça. Ela levantou os olhos, brilhantes de nervosismo. Não posso perder este emprego, Tomás, por favor. A voz embargou. O corpo dela vacilou levemente. E foi então que ele fez algo ainda mais imprudente. Aproximou-se mais um passo, de perto, demasiado perto, e pousou a outra mão no rosto dela, com uma delicadeza impossível para um homem com tanta força. Eu sei. Murmurou. E não vais perder. Eu vou resolver isto. Mesmo que tenha de enfrentar o conselho inteiro. Mesmo que tenha de me responsabilizar. Ela piscou, incrédula. Por que farias isso por mim? Tomás respirou fundo, profundamente, como alguém a tentar controlar um impulso que ameaçava escapar. Por que, começou. Parou. Engoliu em seco. Voltou a tentar. Porque a ideia de te ver magoada, ou injustiçada, ou afastada deste lugar, mexe comigo de uma forma que não devia. Os olhos dela arregalaram-se. O toque dele ficou mais intenso e mais ainda seguro, permitido. Tomás, não devíamos, eu sei. Interrompeu ele, baixinho. Mas eu não consigo desligar isto. Ele aproximou o rosto. Inês correspondeu sem perceber, inclinando-se 1 milímetro, e apenas e mais suficiente para incendiar o ar entre eles. As respirações misturaram-se. O coração dela batia tão forte que parecia preencher a sala. Os lábios deles estavam quase a tocar.
quase. E então um toque-toque. A porta abriu-se abruptamente. Os dois afastaram-se tão rápido que quase tropeçaram. O diretor financeiro entrou, carregado de pastas. Tomás, precisamos de falar sobre a auditoria, começou ele, mas depois parou ao notar a expressão dos dois. Atrapalho? Tomás recuperou a máscara de CEO em segundos. Não. Entra. Disse ele, frio. Inês aproveitou a distração e escapou da sala, com o coração a latejar violentamente. Só quando chegou ao elevador é que percebeu que as mãos dela ainda tremiam e que o cheiro do perfume dele ainda estava no pulso. O resto da tarde passou num turbilhão. O comitê abriu oficialmente a investigação. O nome dela apareceu em relatórios que ela nem se lembrava de ter visto. As perguntas tornavam-se cada vez mais agressivas. Ela tentou ser forte. Ela tentou respirar fundo. Mas ao final do dia, quebrou. Não no escritório, não à frente de colegas, não à frente de ninguém. Quebrou no corredor vazio, ao lado da máquina de café, onde ninguém ia àquela hora. Lágrimas silenciosas. Respiração presa. Medo, vergonha, impotência. Inês. Ela congelou. Tomás estava ali. Como se tivesse sido atraído pela dor dela. Ele aproximou-se devagar, como quem tenta não assustar um animal ferido. Olha para mim. Pediu. Ela abanou a cabeça. Não, e não consigo. Ele aproximou-se mais. Muito mais. Consegues. Murmurou, e a voz dele não era a de um CEO. Era a de um homem que estava prestes a fazer algo estúpido mais inevitável. Ele tocou-lhe no queixo. Ergueu-lhe o rosto. E viu as lágrimas. Alguma coisa dentro dele partiu-se. Sem pensar, sem hesitar e com a vulnerabilidade crua que ele escondia do mundo, Tomás puxou-a para o peito. Ela caiu nos braços dele como se fosse o lugar mais natural do mundo. E ele segurou-a com força. Com calor. Com tudo o que tinha. Não vais passar por isto sozinha. Prometeu ele, sussurrando no cabelo dela. Eu estou aqui. Eu não te deixo. Inês fechou os olhos, sentindo o coração dele a bater contra o dela. Sentindo a força dos braços que a protegiam. Sentindo tudo aquilo que ambos fingiam não sentir. Foi ali, naquele abraço proibido, que os dois perceberam que aquilo já não era quase. Aquilo já não era imaginação. Eles estavam demasiado envolvidos. E já era tarde demais para voltar atrás. A semana inteira tinha sido um jogo silencioso de empurra e puxa. Ele evitava-a nos corredores. Ela desviava o olhar sempre que o via. Mas ambos sentiam, de forma terrivelmente consciente, que aquele quase beijo tinha mudado tudo. Ninguém falará sobre o assunto. Ninguém ousara. Mas atenção, essa, era quase física. Naquela sexta-feira, o escritório já estava quase vazio quando Sofia deu por si a trabalhar mais do que devia. O relatório precisava de ser entregue na segunda, e ela não queria falhar. Doía-lhe admitir, mas trabalhar até tarde também era uma desculpa cobarde para evitar ir para casa, porque o silêncio da sua sala minúscula só fazia a memória daquele quase beijo ecoar ainda mais alto. Fechou o portátil com um suspiro longo. Foi então que ouviu uma voz atrás dela. Ainda aqui. A voz grave, contida, que ela reconheceria em qualquer lugar. O coração dela falhou-lhe uma batida. Miguel estava encostado à ombreira da porta, blazer pendurado no ombro, a gravata já frouxa. Havia nele um cansaço que não lhe tirava a imponência, mas tornava-o perigosamente humano. Sofia pigarreou. Estava só a terminar umas coisas. Tens trabalhado demasiado. Ele aproximou-se. Não gosto de ver-te assim. O não gosto bateu-lhe como um murro no peito. Ele notara. Ele preocupava-se. E isso era quase pior. Sofia desviou o olhar. É só uma fase.
Miguel parou diante da sua secretária. Por um segundo, nenhum dos dois soube o que fazer com as mãos, com a respiração, com a distância mínima que os separava. Sobre o que aconteceu na sala de reuniões, começou ele, a voz baixa, tensa. Sofia, eu. Ela congelou. Finalmente. Ele ia falar disso. Ou talvez não. Talvez fosse precisamente isso que ela temia. Não precisamos falar sobre isso. Apressou-se, engolindo tudo o que queria dizer. Foi um impulso. Nada mais. Os olhos dele endureceram. Mas não de raiva. Parecia magoado. E pior, parecia conter algo que, se libertasse, mudaria tudo entre eles. Nada mais? Ele repetiu, num tom que a fez engolir em seco. É isso que acreditas? Ela abriu a boca, fechou-a, é o que faz sentido. Mentiu ela. Não posso envolver-me com o meu chefe. Miguel respirou fundo, como quem tenta manter uma porta trancada com o próprio corpo. Sofia, não é isso que está a acontecer aqui. E sabes? Não. Ela ergueu o queixo, mas a voz vacilou. Eu não sei de nada. O silêncio entre eles ficou tão pesado que quase se podia tocar. Miguel passou a mão pela nuca, um hábito que só tinha quando estava à beira de perder o controle elegante que sempre mostrava ao resto do mundo. Tens evitado olhar para mim desde aquele dia. Disse ele, num tom surpreendentemente ferido. Fiz alguma coisa errada? A pergunta rasgou o pouco equilíbrio que ela tinha. E a voz dela falhou. Tu quase me beijaste. Nós quase nos beijamos. Corrigiu ele, aproximando-se mais um passo. Eu não fui o único ali. Ela recuou, e não por medo, mas por sobrevivência emocional. Isto não pode acontecer. Tu sabes disso. Eu não sou como as mulheres do teu mundo. Miguel franziu o sobrolho. Deu um passo firme na direção dela. Para com isso. É verdade. Explodiu ela, a voz embargada. Eu cresci a contar moedas para chegar ao fim do mês. Tu geres uma empresa. Andas em jantares que eu só vejo nas revistas. Vives numa realidade que eu nunca vou pertencer. Miguel ficou imóvel. Achas mesmo que é isso que me importa? Acho. Sussurrou ela. O CEO respirou fundo, desviando finalmente o olhar. Não como desistência, e mais como quem tenta proteger-se de algo demasiado intenso. Então é isso. Murmurou ele. Tens medo que eu te magoe? Ela mordeu o lábio, sentindo as lágrimas queimarem-lhe os olhos. Mas não chorou. Não ali. Não na frente dele. Não quero ser um problema na tua vida, Miguel. E se eu quiser que sejas uma parte dela? O ar desapareceu da sala. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Miguel aproximou-se mais. Muito mais. Até ela sentir o perfume dele e uma mistura quente de cedro e algo que sempre a deixava tonta. Sofia, murmurou ele, quase num sussurro. Eu não consigo fingir que nada aconteceu. O corpo dela reagiu antes da mente. Um arrepio. Um respiro preso. O coração aos saltos. Podemos fazer isto da maneira certa. Ele continuou. Podemos ser adultos. Falar. Lidar com isto, seja lá o que isto for. Ela sentiu a garganta fechar. Se fizermos isso, e correr mal, e eu perco tudo. A voz dela quebrou. O meu trabalho. A minha vida. A única estabilidade que tenho. Miguel levantou a mão e baixou-a de novo. Ele queria tocá-la. Ela viu isso. Sentiu isso. Mas ele respeitou a distância. Não te vou pedir nada agora. Disse finalmente. Mas não vou fingir que não quero. Não depois daquela noite.
Não depois de ver a forma como olhas para mim, e não olho para ti de maneira nenhuma. Negou ela, corando até as orelhas. Olhas. Ele aproximou os lábios do ouvido dela sem tocar. Como se tivesses medo que eu te lesse por completo. Ela estremeceu. A tensão era tão densa que parecia elétrica. Miguel, por favor. Murmurou ela. Não compliques tudo. Não complico. A voz dele era grave, quase um lamento. Tu é que complicas ao tentar negar o que sentes. Ela apertou os braços ao peito. Não é assim tão simples. Ele inclinou a cabeça, observando-a com uma intensidade que quase a fez vacilar. Não. Concordou. Não é. Mas vale a pena. Silêncio. E naquele silêncio, algo mudou. Foi quando a porta do andar abriu e um funcionário da limpeza entrou com o carrinho, cantarolando baixinho, completamente alheio ao que estava prestes a explodir entre eles. A bolha que os envolvia arrebentou. Instintivamente, ambos deram um passo atrás. Miguel pigarreou. Sofia arrumou papéis inexistentes só para ter algo para fazer com as mãos. A tensão estava lá, ainda mais forte por ter sido interrompida. Ele olhou para ela, num último pedido silencioso. Mas ela desviou. Boa noite, Sofia. Boa noite, Sr. Miguel. E assim, sem um beijo, sem um toque. Ambos perceberam que a queda já tinha começado. A semana seguinte começou com um silêncio estranho no escritório. Não o silêncio habitual das manhãs, mas um silêncio encarregado. Miguel chegava cedo. Sofia chegava ainda mais cedo, só para evitar cruzar-se com ele na entrada. Mas era inútil. Os dois sentiam a presença um do outro antes mesmo de se verem. E cada vez que os olhos se encontravam, brevemente, como se tocassem fogo, e havia sempre aquele mesmo pensamento perigoso, doloroso, e se aquela noite não tivesse sido interrompida, o que teria acontecido? Na quarta-feira, Sofia saiu da sala de reuniões com uma pasta na mão e quase colidiu com Miguel no corredor estreito. Ela congelou. Ele também. Desculpa. Murmurou ela, dando um passo para o lado. Miguel não se mexeu. Não tens de pedir desculpa por existir, Sofia. O tom. O olhar. A proximidade. Tudo o que ela tentará controlar durante uma semana ruiu em 2 segundos. Ela respirou fundo, tentando parecer firme. Estou atrasada para enviar estes documentos, por isso, evitas-me. Cortou ele, sem rodeios. Ela piscou, engolindo em seco. Não evito. Evitas. Repetiu ele, mais baixo, mais ferido. E dói. Mais do que devia. Sofia desviou o olhar, mas Miguel deu um passo à frente, forçando-a a encará-lo. Depois daquela conversa, pensei que íamos conseguir lidar com isto. Como adultos. Disse ele. Mas parece que só eu estou a tentar. A dor sincera na voz dele cortou-lhe as defesas. Não é isso, Miguel, então diz-me o que é. A voz dele não era dura. Era desesperadamente calma. Como alguém que já chegou ao limite. Ela fechou os olhos. E, pela primeira vez, disse a verdade nua e crua, tenho medo de ti. Miguel ficou imóvel. Medo, de mim. Ele parecia genuinamente destruído pela ideia. Não de ti como homem. Murmurou ela. De ti e na minha vida. Miguel engoliu em seco. Explica. As palavras atropelaram-se na garganta dela, mas ela forçou-se a continuar. Tu tens poder, Miguel. Tens influência. Tens a capacidade de mudar a minha vida com uma decisão. E se eu me deixar sentir algo, se eu me deixar cair, e tu mudares de ideias? Eu fico sem nada. Miguel respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Sofia, eu conheço histórias. Interrompeu ela, tremendo. Mulheres que se apaixonaram pela pessoa errada.
Pelo chefe errado. Pelo homem errado. E quando tudo acabou, foram elas que perderam tudo. Os olhos de Miguel brilharam com algo que parecia dor e arrependimento. Eu não sou esse tipo de homem. Não posso saber isso. Sussurrou ela. Ele aproximou-se. Cada passo parecia conter uma confissão. Algo grande. Algo que ele já não conseguia guardar dentro de si. Sofia, tu mudaste a forma como eu respiro. Ela engoliu em seco. Miguel continuou, voz baixa, reveladora, antes de ti, eu funcionava por automatismos. Trabalho, decisões, jantares de negócios. Nada me tocava realmente. Eu era ineficaz. Mas vazio. Até que tu apareceste. Acrescentou. E pela primeira vez em anos, eu senti. E agora, honestamente, estou assustado. Sofia piscou, chocada. Tu, também tens medo? Tenho pavor. Confessou ele. Pavor de te perder antes de te ter. As palavras atingiram-na com força. Brutais. Belas. Reais. A voz dela falhou. Miguel, eu. Mas não houve tempo para terminar. Um funcionário abriu a porta da sala ao lado e chamou, Senhor Miguel, a sua mãe está na recepção. Disse que é urgente. O corpo dele ficou rígido. Sofia percebeu de imediato que aquele nome tinha peso. A minha mãe. Miguel repetiu, quase num sussurro cortado. O funcionário acenou. Miguel fechou os olhos. Todo seu porte calmo começou a desfazer-se. Vai. Disse Sofia, suave. Eu trato do resto aqui. Ele hesitou. Como se não quisesse deixar a conversa. Como se a coragem para se abrir pudesse evaporar quando saísse dali. Mas acabou por se virar. Não desapareças. Pediu ele, num tom que a fez tremer. Não vou. Miguel afastou-se. Sofia ficou ali, encostada à parede, a sentir o coração descompassado. Ele estava assustado. Ele estava vulnerável. E ele queria a. De verdade. Meia hora depois, Miguel regressou do encontro com a mãe. Ele estava branco. Talvez furioso. Talvez magoado. Talvez ambas. Quando passou por Sofia, ela aproximou-se de imediato. Miguel, não aconteceu alguma coisa? Ele encarou-a. E pela primeira vez, ela viu o homem, não o CEO. Alguém confuso, cansado, devastado. Ela apareceu aqui só para me lembrar que estou sozinho porque mereço. Disse ele, a voz rouca. Que eu trabalho demasiado porque ninguém consegue ficar ao meu lado. Que eu sou frio. Difícil. Que afasto todas as pessoas que tentam aproximar-se de mim. Sofia sentiu o peito apertar. Não acredites nisso. Miguel soltou uma risada amarga. Parte de mim acredita. Sempre acreditou. A honestidade dele partiu qualquer defesa que restava nela. Sofia tocou-lhe no braço, em um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas Miguel fechou os olhos como se aquele toque fosse tudo o que precisava. Não és frio. Disse ela, firme. És cauteloso. És exigente. És duro contigo mesmo. Mas nunca frio. Ele abriu os olhos. Tu vês-me, Sofia. De verdade. Sempre vi. A respiração dele tremia. E mesmo assim, tens medo de mim. Disse ele, magoado. Sofia abanou a cabeça. Tenho medo do que sinto. Não de ti. Miguel ficou imóvel. O corredor parecia ter desaparecido. A empresa, o cargo, as regras, tudo dissolvido naquele instante. Sofia, ele aproximou-se. Se disseres que queres que eu pare, eu paro.
Mas se disseres que não? O coração dela bateu tão forte que doeu. Aquela era a fronteira. O ponto sem retorno. E ambos sabiam. Sofia respirou fundo, tremendo. Começou ela. Mas a porta da sala abriu-se de repente. 2 diretores saíram, interrompendo o momento como uma lâmina cortando ar quente. Os 2 deram um passo atrás ao mesmo tempo. Outra interrupção. Outra queda adiada. Miguel respirou fundo, frustrado. Parece que o universo está determinado a impedir isto. Murmurou ele. Ela quase riu. Quase chorou. Quase o beijou ali mesmo. Talvez, não seja a hora. Disse ela, quase num sussurro. Miguel aproximou-se o suficiente para só ela ouvir. Então diz-me quando será. Sofia sentiu a alma tremer. Quando deixar de ter medo? Admitiu. Miguel assentiu devagar. Eu espero. Disse ele. Mas não vou fingir que não te quero. E foi embora. Sofia ficou ali, com o coração em cacos e em chamas ao mesmo tempo. Naquela noite, já em casa, Sofia recebeu uma mensagem no telemóvel. De Miguel. Se por acaso precisares de mim, estou acordado. Simples. Direta. Inocente. E, ao mesmo tempo, cheia de tudo que ele não podia dizer em palavras. Sofia olhou para a mensagem durante longos minutos. E pela primeira vez, não fugiu do que sentia. Os dedos dela tremeram quando escreveu, e eu também. O telefone vibrou imediatamente. Miguel estava a escrever. E Sofia soube, com um arrepio, que a parte 8 não seria sobre fugas. Seria sobre rendição. A mensagem dele ficou presa na mente dela durante toda a noite. Se precisares de mim, estou acordado. E a resposta dela, tão pequena, tão simples, e eu também. Parecia ter aberto uma porta que ambos evitavam há semanas. Mas nenhuma palavra voltou depois disso. Só silêncio. E, ainda assim, Sofia não conseguiu dormir. Às 2 da manhã, ela estava sentada no sofá, com uma manta sobre as pernas, a olhar para a janela como se a noite pudesse dar-lhe uma resposta. O telemóvel vibrou. O coração dela deu um salto. Era ele. Miguel, estás acordada? Ela respirou fundo. Sofia, sim. Uns segundos depois, outra mensagem. Miguel, posso passar? O corpo dela ficou tenso. Tudo dentro dela gritou riscos, medos, consequências. Mas, também houve outra coisa. Algo quente. Forte. Irrecusável. Ela respirou fundo. Sofia, podes. Não houve mais mensagens. A resposta dele foi o silêncio, e a chegada dele minutos depois. Quando Sofia abriu a porta, Miguel estava ali. Sem casaco. Com a respiração curta. Como se tivesse vindo quase a correr. Mas o que mais a atingiu não foi a urgência. Foi o olhar. O mesmo olhar da noite em que quase se beijaram, e fome, dor, desejo, medo, tudo misturado num turbilhão que quebrava qualquer defesa. Sofia, disse ele, quase num suspiro. A voz dele soou como alívio e desespero juntos. Ela tentou responder, mas as palavras desapareceram. Miguel deu um passo à frente. E outro. Até ficar a centímetros dela. Se disseres que queres que eu vá embora, vou. Murmurou ele. Mas não vou fingir que não preciso de te ver. Hoje. Agora. Como se o ar estivesse preso no meu peito desde a última vez que falamos. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Eu também não conseguia dormir. Admitiu ela, com uma sinceridade que a assustou. Miguel fechou os olhos por um instante, como se ela o tivesse tocado só com a voz. Obrigado por deixares-me entrar. Disse ele, baixo. Ela não respondeu. Não precisou.
Ela afastou-se apenas o suficiente para ele poder entrar. Miguel fechou a porta atrás de si e ficou ali, encostado a ela, como se não conseguisse avançar sem a permissão dela. Ou talvez estivesse a tentar controlar-se. Não sei por onde começar. Confessou ele. Sofia aproximou-se lentamente. Então começa pelo que pesa mais. Os olhos dele encontraram os dela. E dessa vez, Miguel não desviou. Eu sinto demasiado. Disse ele, sem rodeios. Sofia abriu a boca, surpresa. Miguel, não. Interrompeu ele, firme e mais suave. Deixa-me dizer isto. Porque já não consigo guardar. Ele avançou um passo. Ela não recuou. Eu tentei ignorar. Tentei ser racional, tentei pôr distância. Ele inspirou profundamente. Mas cada vez que te vejo, cada vez que falas, cada vez que te afastas por medo, sinto-me a quebrar por dentro. Sofia deixou escapar um soluço involuntário. Miguel continuou, voz baixa, intensa, e eu não me apaixono facilmente. Nunca me apaixonei, na verdade. Confessou. Mas contigo, é diferente. É como se tu tivesses entrado pelas fissuras que eu nem sabia que tinha. Ela sentiu o coração parar. Miguel, não me declares nada. Pediu ele, quase suplicando. Só, não fujas esta noite. Sofia levantou a mão e tocou-lhe no peito. Miguel ficou imóvel. Como se um único toque dela pudesse derrubá-lo. Não vim aqui para fugir. Disse ela, finalmente. E Miguel perdeu o controle dessa frase. Ele avançou. Ela encontrou o peito dele. E o mundo ficou silencioso. Miguel levantou a mão devagar, como se estivesse a pedir permissão, e tocou na face dela com a ponta dos dedos. O toque foi tão leve, tão cuidadoso, que doeu. Sofia, murmurou ele, a voz quebrada. Ela agarrou-lhe o pulso. Tens de saber a verdade também. Disse ela, respirando depressa. Eu tenho medo, sim. Mas não é só do que tu podes fazer. É do que eu posso perder. Miguel franziu a testa, ferido. Sofia. Continuou, eu cresci a lutar por cada coisa. Cada emprego, cada conta paga. A estabilidade para mim não é só uma palavra bonita. É a sobrevivência. E tu, és um risco enorme, Miguel. Ele fechou os olhos, como se aquilo tivesse atingido no ponto mais vulnerável. Mas, a voz dela tremeu, quando estás perto, eu sinto coisas que nunca senti. E isso assusta-me ainda mais. Miguel segurou o rosto dela entre as mãos. Sofia, eu nunca te vou pedir para escolheres entre mim e a tua segurança. Eu quero ser segurança. Não ameaça. As lágrimas dela encheram os olhos. Não sei como lidar contigo. Confessou ela. Miguel encostou a testa à dela. Aprende comigo. Devagar. Mas não me deixes de fora. O ar entre eles ficou quente. Pesado. Inevitável. Miguel, sussurrou ela. Sofia, diz-me para parar e eu paro. Mas se não disseres nada, ele inspirou fundo, e não prometo que vou conseguir manter distância. Sofia respirou fundo, o peito a tremer. Não pares. O corpo de Miguel reagiu antes mesmo da mente dele. Ele puxou-a para si. E o beijo que não tinham tido semanas antes finalmente aconteceu. Devagar no início. Como se ambos estivessem a redescobrir o próprio ar. Depois, profundo. Quente. Cheio de tudo que tinham guardado, e medo, desejo, saudade, confissão. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, como se tivesse esperado a vida inteira para isso. Ela agarrou a camisa dele, puxando-o mais perto. Era inevitável. Era certo. Era real. Quando os lábios finalmente se separaram, Miguel encostou a fronte à dela, a respiração descompassada.
Eu queria isto há tanto tempo, murmurou ele, quase um suspiro. Sofia sorriu, mas era um sorriso frágil, emocionado. Eu também. Miguel olhou-a como se estivesse a olhar para a resposta de uma pergunta que o acompanhou a vida inteira. Sofia, eu não quero uma noite. Disse ele, firme. Quero todas. Ela sentiu o chão desaparecer. Isso é sério, Miguel. És a única coisa séria na minha vida neste momento. Respondeu ele. Ela riu entre lágrimas. Não dizes essas coisas a brincar, pois não? Nunca contigo. Ele passou o polegar pela face dela, limpando uma lágrima. Sofia, deixa-me ficar. Não como teu chefe. Não como alguém que te pode complicar a vida. Mas como o homem que ele hesitou, engolindo em seco, e o homem que se apaixonou por ti. Ela inspirou bruscamente. Miguel, eu sei. Disse ele, suave. Não precisas dizer nada agora. Só deixa-me estar contigo. Nesta noite. Na tua verdade. Na minha. Sofia pousou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração dele a bater depressa. Fica. Miguel fechou os olhos, como se aquela palavra o tivesse salvo. Eles não precisaram de mais palavras. Miguel tirou-lhe o casaco devagar. Sofia pousou a cabeça no ombro dele com um suspiro de alívio, como alguém que finalmente encontra um lugar seguro. E ficaram assim. No sofá. Nos braços um do outro. A falar baixinho sobre coisas pequenas, coisas grandes, coisas que nunca tinham dito a ninguém. Miguel abriu-se de uma forma que ninguém imaginaria. Da infância difícil. Da solidão. Da pressão. Do medo constante de falhar. Sofia ouviu tudo. Com atenção. Com carinho. Com amor e informação. E ela também se abriu. Do passado simples. Dos sonhos adiados. Das feridas que ainda doíam. Miguel escutou-a como se cada palavra fosse delicada demais para se perder. A certa altura, ela adormeceu no peito dele. E Miguel ficou ali, a olhar para ela, como se estivesse a ver algo sagrado. Ele beijou-lhe a testa. Eu prometo que não te vou deixar cair. Sussurrou ele, sabendo que ela não o ouvia. Mas Sofia ouviu. No fundo. Mesmo adormecida. Quando o sol entrou pela janela, Miguel ainda estava acordado. Sofia abriu os olhos devagar. E o primeiro rosto que viu foi o dele. Miguel sorriu, em pequeno, suave, verdadeiro. Bom dia. Ela corou imediatamente. Dormi em cima de ti. Dormiste em cima do meu coração. Respondeu ele, brincando. Ela escondeu o rosto nas mãos, mas Miguel afastou-as com carinho. Não fujas. Pediu ele. Não depois disto. Sofia respirou fundo. Eu não quero fugir. Miguel aproximou-se, tocando-lhe no queixo. Então não fujas. Mas tenho medo? Ele sorriu. Eu também. Mas podemos ter medo juntos. Sofia sentiu o peito abrir. Miguel, acho que também me estou a apaixonar. Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem a salvação dele. A mão dele encontrou a dela. Então deixa-me ser digno disso. E ela deixou. Naquela manhã, Sofia soube, e a queda deixou de ser queda. Era escolha. Era amor. Era começo.